Existe uma prática que descobri há décadas e que transformou a vida de toda pessoa que teve coragem de realizá-la por completo. Não é o que você espera. Não é uma afirmação mágica. Não é um mantra emprestado de tradições antigas. É algo muito mais profundo e, ao mesmo tempo, assustadoramente simples. É uma frase que, quando repetida com a intenção correta e a compreensão certa, literalmente reorganiza a estrutura do seu campo eletromagnético e, com isso, muda o rumo do seu destino. Mas existe uma condição crucial que poucos aceitam cumprir. Depois de dizê-la 100 vezes, você deve silenciá-la para sempre. Não pode compartilhar, não pode se exibir, precisa permanecer como um segredo entre você e o universo. Passei anos estudando o poder da palavra não como ideia filosófica, mas como fenômeno físico que pode ser medido. Cada palavra que você pronuncia gera uma vibração específica. Sua laringe, suas cordas vocais e sua cavidade bucal criam ondas sonoras que viajam não só pelo ar, mas também ressoam no seu próprio corpo, nas suas células e no seu sistema nervoso. Quando essas palavras estão carregadas de intenção consciente, emoção verdadeira e clareza mental, elas se tornam mais do que sons. Viram campos de informação capazes de reorganizar a própria matéria. O que a maioria não entende é que a palavra, sozinha, não tem poder. O poder está na coerência entre o que você diz, o que você sente e o que verdadeiramente acredita no nível mais profundo. Você pode repetir qualquer frase 1 milhão de vezes, mas se houver fragmentação interna, se existir dúvida, se a mente consciente diz uma coisa enquanto o subconsciente crê outra, suas palavras viram ruído vazio, não penetram, não transformam, se dissipam no éter sem efeito algum. O que vou compartilhar hoje é diferente. É uma frase que criei com base em décadas de pesquisa sobre como o cérebro processa linguagem, como as palavras afetam nossos estados emocionais e como a repetição consciente pode reprogramar circuitos neurais profundos. Mas antes de revelá-la, você precisa entender por que ela funciona. Sem essa compreensão, a prática vira um ato mecânico e perde o poder transformador. A sua identidade atual, a pessoa que você acredita ser, é sustentada por padrões de pensamento repetitivos. Eles são como sulcos no cérebro, caminhos neurais que você percorreu tantas vezes que viraram automáticos. Toda vez que pensa, eu sou assim, ou minha vida é assim, você reforça esses sulcos, tornando mais provável continuar sendo quem sempre foi. Enquanto esses padrões estiverem intactos, o seu destino fica praticamente pré-determinado. Você segue criando as mesmas experiências, atraindo as mesmas situações e repetindo os mesmos erros. Existe, porém, uma forma de interromper esses padrões e criar novos sulcos neurais que correspondam a uma nova identidade e a um novo destino. Essa forma é a repetição consciente de uma afirmação que contenha a essência da sua nova identidade. Não uma fantasia vazia do que você gostaria de ser, mas uma declaração profunda do que você escolhe se tornar, formulada de modo que o seu cérebro não possa resistir e o sistema nervoso precise se reorganizar para acolhê-la. A frase que você vai repetir 100 vezes é esta, e ouça com atenção total, pois cada palavra foi escolhida com precisão científica e profundidade espiritual. Eu sou o ponto onde a consciência infinita se expressa como perfeição. Vamos decompor a frase para entender seu poder. Eu sou não é declaração do ego. É o reconhecimento do seu ser fundamental. A presença consciente que existe antes das suas histórias pessoais, antes do seu nome, antes das suas circunstâncias, é a porta para a sua essência mais profunda. O ponto define você como um lugar específico no espaço-tempo, um nó na rede infinita de informação do universo. Você não é insignificante, é um foco necessário para que o todo se expresse.
onde a consciência infinita se expressa, reconhece que você não é apenas um corpo com um pouco de consciência. Você é consciência infinita temporariamente focada numa forma particular, verdade apontada por muitas tradições espirituais e hoje tocada pela física quântica. Como perfeição não significa ser perfeito no sentido comum. Significa que a sua existência, exatamente como é agora, é a expressão perfeita da consciência nesta coordenada do espaço-tempo. Não há erros. O que você é e vive é a perfeição se desdobrando. Quando você repete essa frase com compreensão profunda, com presença total e com a emoção de reconhecer uma verdade fundamental sobre a sua natureza, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Os sulcos antigos que sustentavam sua identidade limitada começam a enfraquecer. Novas conexões neurais começam a se formar e depois de 100 repetições conscientes, algo se cristaliza. Uma nova estrutura neuronal se estabelece, uma nova forma de perceber a si mesmo e o mundo se torna disponível. Mas aqui vem a parte crucial. O motivo pelo qual você deve silenciar depois das 100 repetições. Quando você compartilha o que fez, quando fala da sua prática, quando tenta convencer outras pessoas ou ostentar sua transformação, você dispersa a energia que acumulou. É como plantar uma semente e depois desenterrá-la o tempo todo para verificar se está crescendo. Transformação profunda precisa de silêncio, precisa de escuridão. Precisa que você deixe o processo trabalhar nas profundezas do seu subconsciente, sem a interferência da mente tagarela. Observei esse fenômeno repetidas vezes. Pessoas que fazem a prática em silêncio completo vivenciam mudanças profundas e duradouras. A vida delas se reorganiza de formas que parecem milagrosas. Já quem faz a mesma prática e, em seguida, corre para contar a todos, buscar validação externa e transformar o ato em anedota social, vê os efeitos se diluírem rapidamente, porque a energia que deveria alimentar a transformação interna escapa pela necessidade de reconhecimento. Isso tem raízes em algo que descobri medindo campos eletromagnéticos. Quando você mantém uma prática em segredo, quando há algo que só você e o universo sabem, você gera um campo coerente e contido. É como uma panela de pressão. A energia se concentra e se intensifica. Mas quando você abre essa panela antes da hora, quando libera a pressão falando, a energia se espalha e perde o poder transformador. Agora, deixe-me explicar como realizar a prática corretamente, porque cada detalhe importa. Você não pode simplesmente repetir a frase mecanicamente como um papagaio. É preciso criar um ritual sagrado ao redor dela. Um espaço e um tempo em que a sua consciência esteja totalmente presente e focada. Escolha um momento do dia em que não será interrompido, de preferência cedo pela manhã, quando a mente está fresca e as frequências do mundo ainda não invadiram o seu campo. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente algumas vezes, até sentir que seu sistema nervoso se acalma e que a mente desacelera. Então, antes de pronunciar a primeira repetição, conecte-se com a intenção profunda desta prática. Você não está tentando manipular a realidade. Você não está suplicando por mudanças externas. Você está reconhecendo uma verdade sobre sua natureza mais profunda. Você está lembrando quem você é por trás de todas as camadas de condicionamento. Em seguida, pronuncie a frase em voz alta se estiver sozinho, ou mentalmente se houver pessoas por perto. Mas não sussurre sem força. Dê poder, dê presença. Sinta cada palavra ressoando no seu corpo. Eu sou o ponto onde a consciência infinita se expressa como perfeição. Faça uma pausa, respire e deixe que as palavras assentem no seu sistema nervoso. E aqui está o segredo dentro do segredo. A cada repetição, você precisa sentir algo.
Não permita que vire mecânico. Sempre que disser eu sou, conecte-se à sensação de existência pura. Quando disser consciência infinita, permita que sua mente se expanda além dos limites do crânio. Quando disser perfeição, sinta gratidão pela sua existência exatamente como ela é. Você fará isso 100 vezes. Não 99, não 101, 100. O número 100 tem significado. Completude, ciclo fechado, limiar de transformação. E você vai contar. Pode usar os dedos, um contador ou fazer marcas num papel. O importante é chegar exatamente a 100 repetições conscientes. Isso provavelmente levará entre 30 e 40 minutos, dependendo do ritmo. Não tenha pressa. Cada repetição deve ter peso e presença. É melhor fazer 50 repetições profundamente conscientes do que 100 automáticas. Mas o objetivo é alcançar 100 em uma única sessão, mantendo o máximo de presença possível. Enquanto você faz isso, o seu cérebro está mudando fisicamente. Novas conexões sinápticas se formam, substâncias neuroquímicas são liberadas e o seu campo eletromagnético se reorganiza. Você não pode ver essas mudanças, mas elas estão acontecendo com cada repetição consciente. Você está literalmente reprogramando sua identidade em nível neuronal. Após a 100ª repetição, não se levante imediatamente. Fique sentado em silêncio por alguns minutos. Observe como se sente. Perceba se há alguma mudança no seu estado interno, na sua percepção de si mesmo, na qualidade da sua consciência. Agora que a sua energia está concentrada, eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente o curso da sua vida daqui para frente. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para despertar. E talvez essa seja a primeira vez que o universo consegue falar com você em silêncio. Mas se você quer ir além, se deseja manifestar a vida dos seus sonhos, mais prosperidade, mais amor, mais vitalidade e paz interior, então existe um caminho, um método real, um mapa de manifestação consciente que qualquer pessoa pode seguir. Esse conhecimento está reunido no livro Seu Eu Superior. E se ele apareceu agora diante de você, não foi por acaso. Esse livro é um manual de reconexão com o poder criador da consciência. Ele ensina passo a passo como reprogramar o seu campo vibracional, silenciar as vozes internas de limitação e ativar a frequência exata onde os desejos se tornam inevitáveis. Você vai aprender rituais de alinhamento vibracional, técnicas de manifestação quântica e exercícios para transformar crenças em comandos energéticos, despertando o mesmo poder que agora sente pulsar dentro de si. Se essa mensagem tocou algo em você, não ignore esse chamado. O link para o livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. E ele não está ali por coincidência. É o próximo passo natural da sua evolução, o ponto onde o conhecimento se transforma em poder real. Agora que você já começou a reorganizar sua energia, é hora de aprender a comandar o universo com ela. Não busque experiências extraordinárias, apenas observe com curiosidade neutra, e então vem a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Levante-se e siga o seu dia, como se nada tivesse acontecido. Não ligue para contar a um amigo o que fez. Não publique nas redes sociais sobre a sua prática espiritual. Não busque validação ou reconhecimento. Guarde isso no coração como um segredo precioso, como uma semente que você protege enquanto germina na escuridão do subconsciente. Isso é crítico. Nunca repita essa prática das 100 repetições novamente. Uma vez é suficiente, uma vez é perfeito. Fazer várias vezes dilui o poder, transformando um momento sagrado de transmutação em rotina mecânica. Faça uma vez com total presença e compromisso. E depois confie que a semente foi plantada. Mas há uma forma de nutrir essa semente de maneira diferente.
Todas as manhãs, ao acordar, antes que a mente comece o falatório habitual, lembre-se silenciosamente da essência do que declarou. Não repita a frase 100 vezes de novo. Apenas conecte-se ao sentimento. A verdade de que você é o ponto onde a consciência infinita se expressa como perfeição. Deixe que esse reconhecimento permeie o seu dia. Em minhas observações, as pessoas que realizam essa prática corretamente, mantendo o silêncio sagrado, apresentam mudanças profundas e mensuráveis. As ondas cerebrais mostram maior coerência semanas após o exercício. As respostas ao estresse mudam. A variabilidade cardíaca indica um sistema nervoso mais equilibrado. Mas além dos dados científicos, as vidas dessas pessoas começam a mudar de modos que parecem sincrônicos, mas são, na verdade, o reflexo direto da transformação interna. Oportunidades surgem alinhadas com a nova frequência. Relacionamentos que não contribuem para a evolução se dissolvem naturalmente, sem drama. Situações que estavam paradas voltam a fluir. E o mais belo é que elas não conseguem explicar exatamente como isso acontece. Não há uma linha lógica de causa e efeito, apenas uma nova fluidez, uma nova clareza, um novo estado de paz. Isso ocorre porque a transformação real não acontece no nível da mente consciente, acontece nas profundezas do subconsciente, nos padrões neurais que operam abaixo do limiar da consciência comum. E esses padrões não mudam com lógica ou força de vontade. Eles mudam com repetição consciente, emoção genuína e com a criação de novos sulcos neurais que, com o tempo, se tornam mais fortes que os antigos. Mas há algo importante que precisa ser dito. Esta prática não é uma varinha mágica que resolverá todos os seus problemas enquanto você permanece passivo. Ela não substitui o trabalho interno, a terapia, se necessária, ou as ações concretas que você deve tomar na vida. O que ela faz é mudar a frequência fundamental a partir da qual você opera. E dessa nova frequência, as ações corretas se tornam óbvias. As decisões certas fluem naturalmente. O caminho para o seu melhor destino se ilumina. É como afinar um instrumento musical. A afinação não toca a música por você, mas torna possível que cada nota soe harmoniosa em vez de desafinada. Essa prática faz exatamente isso. Afina o seu ser, colocando-o em ressonância com as frequências mais elevadas do universo. E a partir dessa sintonia, tudo começa a fluir com muito mais naturalidade. Já vi pessoas usarem essa prática em momentos cruciais, antes de grandes decisões, em meio a crises profundas, quando sentiam que haviam chegado a um ponto sem retorno, precisando de uma transformação radical. E em cada um desses casos, quando se comprometeram de forma total com a prática e mantiveram o silêncio sagrado, algo mudou. Nem sempre de forma dramática ou imediata, mas de forma profunda e duradoura. Porque o que você está fazendo aqui é muito mais do que repetir palavras. Você está declarando a sua verdadeira natureza. Está lembrando a cada célula, a cada neurônio, a cada átomo do seu ser, quem você realmente é, para além de todas as histórias limitantes que acreditou sobre si mesmo. E essa declaração, quando feita na frequência e intenção corretas, tem um poder reorganizador em nível quântico. O universo não responde às suas palavras superficiais. Ele responde à sua vibração fundamental, à frequência na qual você realmente existe. E essa prática altera essa frequência de forma direta e poderosa. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque foram desenhadas para ativar circuitos neuronais específicos que correspondem a estados de consciência elevados, identidades expandidas e destinos alinhados com o seu verdadeiro potencial. O silêncio posterior é tão importante quanto a própria prática, porque nesse silêncio você honra o mistério,
Reconhece que forças invisíveis estão atuando na sua transformação, além da compreensão da mente consciente. Você confia no processo sem tentar controlá-lo ou explicá-lo. E essa confiança, esse ato de rendição ao mistério, é em si um gesto de poder imenso. Nas antigas tradições iniciáticas existiam práticas semelhantes, palavras de poder reveladas aos iniciados que deveriam ser mantidas em silêncio absoluto. Não porque fossem perigosas, mas porque a transformação genuína precisa de um espaço protegido, um útero energético onde a metamorfose possa acontecer sem a interferência do mundo externo, sem a diluição que vem quando o sagrado é transformado em espetáculo. Vivemos hoje numa era em que tudo é compartilhado, onde cada experiência vira conteúdo para o consumo público. E nesse processo, estamos perdendo a capacidade de guardar o sagrado, o segredo, os espaços internos de silêncio, onde as transformações mais profundas podem acontecer sem serem perturbadas. Esta prática é um convite para recuperar isso, para recriar um espaço sagrado na sua vida, um espaço que apenas você e o universo conhecem. Então aqui está o convite final. Se isso ressoa com você, se sente que chegou a um ponto em que está pronto para uma transformação profunda, decida agora. Escolha o dia, o momento, prepare o espaço. E quando fizer, faça com total presença, total sinceridade e total compromisso. Repita a frase 100 vezes. Eu sou o ponto onde a consciência infinita se expressa como perfeição. Sinta cada palavra. Conecte-se à verdade que ela carrega. Permita que ela reorganize a sua identidade em nível neuronal. E depois, silencie. Guarde-a como um segredo precioso. Proteja-a do impulso de compartilhar, de validar, de transformar em anedota. E nas semanas e meses seguintes, apenas observe. Observe como muda a forma como você se enxerga. Observe as novas decisões que começa a tomar. Observe as oportunidades que passam a surgir. Observe como o seu destino, que antes parecia fixo e predeterminado, começa a fluir em direções novas, mais alinhadas com o seu verdadeiro potencial. Porque é isso que acontece quando você reconhece a sua verdadeira natureza. O universo não tem escolha senão reorganizar-se para refletir essa verdade. O seu destino muda, não porque você manipulou forças externas, mas porque transformou a frequência interna a partir da qual experiencia a realidade. E essa transformação interna é o único tipo de mudança que realmente importa, a única que tem poder duradouro. Se o que exploramos hoje tocou algo profundo em você, se você sente o chamado para essa prática, então eu te convido a continuar essa jornada de descoberta comigo. Inscreva-se no canal, não apenas como um gesto simbólico, mas como um compromisso com a sua própria evolução, com o seu despertar, com o descobrimento de quem você realmente é, para além de todas as limitações que acreditou carregar até aqui. Porque cada vez que você escolhe expandir a sua consciência, cada vez que tem coragem de enxergar além do óbvio, você não está apenas libertando a si mesmo, está contribuindo para a evolução da consciência coletiva. E esse é o maior presente que um ser humano pode oferecer ao universo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua coragem. E lembre-se, diga esta frase 100 vezes e depois silencie para sempre. Deixe que o silêncio proteja a sua transformação. Nos vemos no próximo despertar.